Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Ministro, pelas explicações que foi aqui dando. Naturalmente, os temas são temas comuns aos vários partidos, embora o olhar possa ser diferente, mas as preocupações são comuns e, num momento de Orçamento de Estado, o que se trata de verificar é se estão no Orçamento os meios necessários para que o Governo prossiga a política com a qual se comprometeu e se isso nos dá garantias olhando para o que foram as execuções anteriores. E é nesse foco, é com esse enfoque que eu farei as minhas perguntas. E a primeira tem a ver com as questões dos atrasos na ferrovia. Aliás, o Bloco de Esquerda, o CDS, tinham feito um requerimento para ouvir o Sr. Ministro quando a questão era mais oportuna, até para salvar um bocadinho este tempo orçamental disso mesmo. Foi possível ouvir o Sr. Presidente das Infraestruturas de Portugal e aquilo que nós ouvimos nessa altura foi que, neste momento, 2/3 dos projetos estão concluídos, 1/3 estão em desenvolvimento. 2/3 dos projetos, estou a dizer a informação que nos foi dada, 2/3 dos projetos estão concluídos, 1/3 dos projetos estão em desenvolvimento. Portanto, nós assumimos que estão lançados, estão em desenvolvimento, não estão ainda concluídos, sendo que o objetivo é concluir esses projetos no ano corrente, portanto, 2020. Gostava que o Sr. Ministro pudesse confirmar. Depois, em relação às empreitadas, foi-nos dito que 5% estão concluídas, o que, enfim, é pouco para a altura do programa, mas é o que é. 57% estão em desenvolvimento e 58% estão para lançar. Enfim, algumas, naturalmente, ainda decorrentes dos tais projetos que ainda estão a ser desenvolvidos. E, portanto, perante este quadro, 5% concluídas, 35% em desenvolvimento, 58% a lançar, e um programa que já vai bastante avançado no calendário, eu gostaria de ter aqui a confirmação de que, de facto, vai ser possível concluir em tempo o programa da Ferrovia 2020 e, já agora, se nestes concursos ainda a lançar ou que já foram lançados no tempo da anterior legislatura, se não há, e o Sr. Ministro referiu alguns problemas e algumas dificuldades, se não há aqui uma dificuldade adicional que possa ser o desajustamento dos valores à realidade atual e se esses concursos terão de ser relançados ou alterados, se há um adicional que já está previsto nesses mesmos contratos ou não, porque creio que aí pode estar alguma séria preocupação. Depois, quando nós olhamos para o ano 2019 e sabemos que o que estava previsto nesta área de execução eram 400 milhões de euros e no primeiro semestre tinham sido executados apenas 41 milhões, a minha pergunta é se já nos pode dizer o que foi executado no segundo semestre de 2019, porque o que vemos no orçamento é uma previsão de 430 milhões de euros, previsão orçamental, e, portanto, a minha pergunta é, à luz do que nós sabemos em relação a 2019, que não é tudo, mas é um semestre, o que é que nós podemos retirar quanto à execução para 2020? Em relação a uma frase que é colocada no relatório, eu fiquei com dúvidas e gostava de ter algum esclarecimento. Está escrito que é preciso definir com urgência um programa de investimento dirigido especificamente à ferrovia suburbana e nós todos conhecemos exemplos dos estudantes que chegam às aulas, se tiverem sorte e se conseguirem apanhar o comboio, porque se o comboio estiver muito cheio não conseguem chegar. Quem diz estudantes diz pessoas que vêm trabalhar. A pergunta é o que é que ainda está para definir do ponto de vista deste programa de investimento, porque a frase é definir com sentido de urgência um programa de investimento dirigido especificamente à ferrovia suburbana e, portanto, o que é que ainda é preciso definir que não esteja já definido, porque nós já vimos tanta dificuldade em executar e se isto é para ser feito com urgência, enfim, como é que podemos concluir em relação a essas prioridades. E sobre a ferrovia, tinha aqui mais questões, mas passarei para outros pontos. Em relação ao parte, é dito no relatório que nos enviaram que é preciso, e é um objetivo do Governo, dar estabilidade nominal dos valores e com certeza que isso é um ponto relevante. E depois é dito que é preciso definir um mecanismo de financiamento assente numa nova receita própria das entidades intermunicipais. E esta nova receita própria é que eu ainda não tinha ouvido falar, não tinha visto escrita e gostava de perceber que nova receita própria que é essa, no fundo, se isso pressupõe que os 130 milhões de euros que estão orçamentados podem não ser suficientes e, portanto,
pode ser necessário lançar uma nova receita. E que receita é essa? Com que configuração e, no fundo, quem é que irá pagar esta nova receita das comunidades intermunicipais. Depois, em relação a várias questões, mas falou-se aqui, sim, por exemplo, da linha de Cascais, e isso fez-me recordar a questão, a vexata quaestio, que neste Parlamento tem sido trazida por todos os grupos parlamentares, inclusivamente pelo próprio Partido Socialista, que tem a ver com a expansão do metro de Lisboa e com uma prioridade bastante consensual de expansão para o Ocidente e com uma crítica também muito consensual ao fecho da linha circular. E a minha pergunta é se o Governo, apesar de todo aquilo que tem sido o consenso gerado, nomeadamente nesta Câmara, continua firme na sua intenção de dar prioridade à linha circular em vez de dar prioridade à expansão para o Ocidente, nomeadamente numa lógica de religação e reconfiguração da própria linha de Cascais. Em relação ao tema da habitação, já várias questões foram respondidas e, portanto, eu não vou estar a repetir, até porque já não tenho muito tempo, mas apenas 2 ou 3 precisões. Em relação ao Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, nos últimos orçamentos de Estado tem estado sempre previsto 50 milhões de euros para este fundo, mas na verdade ainda não foi executado nada deste valor. Aliás, inicialmente o que foi apresentado pelo Governo foi um objetivo de ter o fundo montado e em pleno funcionamento no final de 2016, mas isso não veio a acontecer. As últimas informações que nós temos, que são de julho de 2019, dizia-se que no fundo estavam 29 imóveis e a minha pergunta é se são esses mesmos, se há outros, quantos imóveis é que neste momento existem, se já algum foi reabilitado, se já foram iniciadas obras e, no fundo, qual é a previsão para a disponibilização de imóveis com recurso a este fundo. Em relação ao Porta 65, já nos informou que a verba para este orçamento é de 20 milhões de euros. No orçamento do ano passado, aliás, também por pressão do Parlamento, ficou em 18 milhões. Eu gostaria de saber se foram efetivamente executados esses 18 milhões. E há aqui uma preocupação porque tem a ver com a informação que o próprio IRU prestou a esta Câmara, no sentido de explicar que mais de 60% das candidaturas ficavam de fora. Ora, tendo sido reconfigurado através da lei a própria possibilidade de candidaturas ao Porta 65, nomeadamente o alargamento para os 35 anos, eu pergunto-me se esse montante é adequado à necessidade que existe, porque não joga muito com o alargamento da própria idade de candidaturas, só para referir um aspecto, mas de candidaturas a este programa. Em relação ao primeiro direito, enfim, em 2019, mais uma vez, estava prevista uma verba de 40 milhões. Não percebemos, a informação que temos é que ela não terá sido executada. Gostava de ter essa confirmação, se foi ou se não foi executada. Tinha a ver, porventura, com a ainda fraca adesão dos municípios, que era essencial para que a estratégia pudesse ter lugar. Como é que estamos nestes momentos? Já mais municípios aderiram ou não? O que é que o Governo prevê que possa ter progresso nesta matéria? Por fim, ainda em relação ao arrendamento acessível, e aqui às regras criadas, terminarei, regras criadas para incentivar os privados. Da informação que temos disponível, ainda só havia 78 contratos. É verdade que há alterações também neste Orçamento de Estado, que naturalmente devem visar aumentar este valor. Queria saber qual é a expectativa do ponto de vista do número de contratos, sendo que estamos a falar de 78 num universo de 700 mil contratos de arrendamento. Mais coisa, menos coisa. Muito obrigada. Senhora Deputada. A palavra ao Sr. Ministro para responder. Faça favor, Sr. Ministro. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada. Vou tentar não deixar nenhuma por responder. Se isso acontecer, depois poderei voltar. Acho que não consegui responder direito. Que não consigo. Sobre os prazos para a execução do Ferrovia 2020, os prazos com que nós trabalhamos são os prazos que as infraestruturas de Portugal nos dá. Portanto, nós acreditamos nos prazos que a IP nos dá, no quadro dos constrangimentos e da imprevisibilidade inerente também a este tipo de investimento público. E por isso, neste momento, os dados que a Sra. Deputada aqui nos deu sobre o que é que está concluído, o que é que está em curso, é a informação que nós também temos. A informação que foi dada ao Parlamento pelo Sr. Presidente da IP é a informação que nós temos
E nós trabalhamos com esses dados como eles sendo credíveis. Como já expliquei em várias das nossas intervenções, temos dificuldade em dizer, eu tenho dificuldade em dizer, não tenho dúvida nenhuma que nós vamos cumprir isso, porque nós não controlamos todos os prazos nem todos os constrangimentos que vão surgindo durante o processo de investimento público. Por isso, nós trabalhamos com esses prazos, não podemos dar garantias 100%, porque isso seria desonesto se o fizéssemos, porque não temos essa capacidade. Colocou uma questão que tem a ver com os preços com os quais nós lançamos os concursos e com a sua desatualização, quando as propostas são feitas. Neste momento nós estamos numa fase em que os preços estão a subir, a oferta é cada vez menor, como sabem nós temos aliás cada vez mais empresas estrangeiras, nomeadamente espanholas, a ganhar concursos cá, que é uma preocupação que nós também temos, mas estamos em muito limitados, quase exclusivamente limitados ao preço e, portanto, estamos com essa dificuldade, mas vamos já tendo também concursos vazios, em que os preços que nos são, as propostas que são todas feitas com preços acima do concurso que lançamos, que nos obriga a rever o concurso e a lançá-lo novamente e, obviamente, neste período a perder tempo. Nós estamos atentos a essa dificuldade e vamos revendo e vamos agora lançando preços mais realistas com o momento que hoje estamos a viver na construção civil em Portugal. Sim, isso é verdade, tem consequências nos custos, porque obviamente nós projetamos para uma determinada despesa. Se temos que aumentar os preços, nós teremos de despender mais. Mas terá de ser assim. Nós temos este programa para fazer, ele depende todo de financiamento comunitário, nós não queremos perder esse financiamento comunitário, portanto nós temos que correr e tentar ir de encontro às necessidades, aos preços que o próprio mercado nos está a apresentar. Durante muito tempo, nós tivemos as empresas em Portugal com dificuldades pós-crise e o que nós, vou ver se me consigo desenvencilhar com tanta informação e tantos papéis que me vão dando, durante um período largo nós tivemos as empresas, porque queriam segurar algum investimento, algum trabalho, a fazer preços, a proporem preços irrealistas, muito baixos, que ainda precipitou, aparentemente no curto prazo isso era bom para o Estado português, porque estaríamos a poupar nos nossos investimentos, mas que acabou por sair muito caro ao país. É essas empresas, que obviamente fizeram propostas impossíveis e, portanto, algumas delas acabaram por fechar, por ficar em dificuldades financeiras, e por isso, apesar de, no curto prazo, nos poder sair mais dispendioso, eu acho que, apesar de tudo, tem a mais-valia de serem preços realistas, porque só nós interessa-nos ter empresas de construção saudáveis financeiramente e, portanto, mais vale trabalhar com preços mais altos, mas realistas, do que preços artificialmente baixos, que depois tinham consequências muito negativas no nosso setor de construção e depois também no nosso trabalho, não é? Porque depois ficávamos com obras abandonadas, obras paradas. Mas esse problema existe durante algum tempo ele resumia-se às autarquias, eram investimentos menores e, portanto, as empresas estavam a ocorrer aos investimentos lançados pela Administração Central. Hoje, a realidade dos concursos vazios já chegou aos nossos concursos e, por isso é um problema que nós estamos atentos. A definição do plano de investimento de material circulante, porque nós, com a nova administração da CP, estamos a fazer a identificação do que é que nós precisamos em termos de comboios, para onde e quanto, dependendo de diferentes cenários. Só para dar resposta às necessidades presentes, o que é que nós precisamos? Para dar resposta, depois a cenários diferentes de crescimento, nós precisaremos de um diferente número de comboios para encomendar. Esse trabalho está a ser feito e, no decurso desse trabalho, depois há o trabalho aqui do Ministério, que é convencer internamente da importância de podermos lançar o concurso para estes comboios. Portanto, há um trabalho que está a ser feito neste momento para a administração da CP para identificar exatamente, isto nunca é exato, quais são as necessidades. Para aquilo que nós precisamos hoje, nós conseguimos. Mas se nós quisermos dar resposta
à procura crescente, não só que decorre do PARTE, mas aquela que decorre também do investimento que estamos a fazer na infraestrutura. Faz pouco sentido nós estarmos a fazer investimento na infraestrutura se depois não for para beneficiar dela. Esse trabalho, esse planeamento está a ser feito. Eu espero que a breve prazo nós possamos dar conhecimento. Ele dependerá depois da disponibilidade financeira para suportar esse financiamento. Eu admito que não seja possível financiar tudo aquilo que nós gostaríamos. E por isso vamos ter que definir prioridades. Os suburbanos é onde a pressão é mais crítica. Nós temos problemas graves nos urbanos de Lisboa. Os urbanos do Porto eram um serviço que funcionava melhor, mas também já está no limite. E por isso aqui é onde há mais urgência. A linha de Cascais já aqui falei. Sobre o PARTE e a linha circular, eu pedia para não correr o risco de dizer alguma coisa errada, de que colocassem essas questões ao Sr. Ministro do Ambiente, que é quem tutela o metro e o PARTE. Quer dizer, nós, enquanto CP, beneficiamos do PARTE, porque obviamente também fazemos o serviço na área metropolitana de Lisboa, mas o desenho do PARTE não depende do Ministério das Infraestruturas e da Habitação. E eu não queria correr o risco de dizer coisas erradas. Eu sei que a vinda do Sr. Ministro do Ambiente é amanhã, e, portanto, peço-vos um dia de atraso nessa resposta, mas é a pessoa correta para dar a resposta sobre o PARTE e sobre a manutenção ou não da linha circular. Só há no entanto, um aspecto na sua questão, não tendo a certeza exatamente do que é que significa. Se significar que se deveria pensar na extensão do metro para Cascais, eu queria só dizer que seria um desastre para a população da linha de Cascais, porque não é possível nenhum metro ligeiro competir com o comboio pesado na quantidade de pessoas que podem ser transportadas até Lisboa. Seria um erro gigantesco se nós tirássemos o comboio pesado e puséssemos o metro até Cascais. Nós ficaríamos muito longe de conseguir, através do metro, transportar a quantidade de pessoas que usam a linha de Cascais todos os dias para vir para Lisboa, neste caso para o centro de Lisboa, nomeadamente Caixo-Sodré, que é para onde nós, Ministério das Infraestruturas, queremos que o comboio continue a ir. A maioria esmagadora das pessoas que usam a linha de Cascais continua a procurar a baixa e é a partir dela que se distribuem pela cidade de Lisboa. Havia quem achasse que hoje a maior parte das pessoas que vêm para Lisboa vão trabalhar no norte da cidade de Lisboa. Foram feitos estudos pela IP que comprovam que a esmagadora maioria das pessoas continua a querer vir para o Caixo-Sodré. E nós precisamos que o comboio pesado vá até ao Caixo-Sodré, senão vamos ter problemas sérios no transporte de passageiros da linha de Cascais para a cidade de Lisboa. Muito obrigado, Sr. Ministro. Já posso, para concluir? Posso tentar acelerar um pouco e peço desculpa à senhora deputada. No FNRE, o que o Orçamento de Estado tem é uma autorização para que o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social possa investir em cada ano, neste caso são 50 milhões de euros, possa investir 50 milhões de euros no Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado. Já estão obras em curso, em Lisboa. Do primeiro direito é questão. Com projetos em licenciamento, diz-me a Sra. Secretária de Estado da Habitação. E depois temos aqui uma previsão, que eu depois posso dar daqui noutra ronda, sobre o que é que está previsto no FNRE nós reabilitarmos. Mas só para deixar, já tinha dito isso na sexta-feira, quando aqui falei, na primeira intervenção, sobre a promoção direta de habitação para arrendamento acessível, não estava a falar no FNRE. O FNRE existe, vai continuar a existir, tem um conjunto de imóveis que estão no mesmo, esperemos que sejam reabilitados, colocados no mercado de arrendamento acessível o mais depressa possível. Nós vamos agora intervir fora do quadro do FNRE, mas ele não termina, ele continuará a fazer o seu caminho com os imóveis que já tem e se houver condições para acrescentar mais alguns imóveis, não diremos que não, mas a nossa prioridade será fazê-lo através de outra forma. Obrigado.